graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. E não, tá bem. Tá bom. E sempre, quando a gente vai falar da palavra de Deus, é um motivo de alegria, de compartilharmos de uma preciosidade. Quando a gente fala da palavra de Deus, você está compartilhando a maior preciosidade que existe na terra. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de mudar o destino de cada ser humano. Ela tem a capacidade de pegar aquele homem que já estava com caminhos largos para o inferno e levar para o céu. A palavra convence, é a palavra que restaura, é a palavra que fortalece. Se hoje vocês estão aqui, é por causa da palavra de Deus. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E quero agradecer ao meu amigo pastor Cleito pela oportunidade, agradecer à igreja por estar aqui, só fazendo aqui um esclarecimento. Na hora que o senhor apresentou a família, ficou faltando minha segunda filha, que é a Tailane, viu? Então, Tailane também faz parte da família. Uma preciosidade que Anselminho, né, veio aqui. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de Tailane, louvo a Deus pela minha família, essa família que Deus me deu, e a gente agradece a Deus por isso. Amém, irmãos? Hoje é um dia atípico, não é? Um dia atípico. Então também quero saudar os irmãos que estão acompanhando em casa, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Quando a gente fala de atípico, porque hoje, né, em todo o Brasil, todo brasileiro, ele tem esse chamado ato cívico, que muitas vezes é relativizado, muitas vezes é esquecido, mas é um ato cívico. Mesmo se ficar alguns minutos em uma fila, mas, graças a Deus, acabou, e a gente pede a Deus que cada governante, seja do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, eles peçam a Deus orientação. Se o Brasil hoje não é um país decente, é porque falta orientação de Deus. Sem Deus, nada somos. Então, nós estamos aqui há mais ou menos, irmãos, há 46 dias do ano de 2020. Nós estamos dentro do ano que eu posso dizer, e todos sabem, chamado ano principal do último século. Então, nenhum outro ano foi tão marcante como o ano 2020. E nós estamos fazendo parte disso. E eu quero dizer a vocês que estão aqui, e a você que está em casa, que a pandemia não acabou. Não é? Tem algumas pessoas que dizem assim, na época da pandemia, como se nós já estivéssemos, né, fora. A pandemia continua. E esse ano de 2020, algumas coisas foram interessantes. O nosso vocabulário, ele foi modificado. Então, algumas palavras que nós não expressávamos, nós conseguimos agora expressar. Distanciamento, quarentena, lives, lockdown, delivery. Então, esses nomes ficaram, não é? E é interessante que no Brasil, a americanização das palavras, né, as pessoas acham mais bonito falar lockdown do que falar confinamento. Falar delivery do que falar pronta entrega, né? Mas um nome, uma expressão que ficou bastante comum, irmãos, foi a expressão protocolo, né? De junho para cá, a expressão protocolo ficou comum, mas não é aquele protocolo que nós observamos lá no fórum, mas é um conjunto de regras, é um conjunto de normas que nós tivemos de nos adaptar. Eu olho aqui na igreja e todos estão com máscara. Então isso é um protocolo. Álcool em gel é um protocolo. O comprimento de punho cerrado ou de cotovelo é um protocolo. Hoje eu estava lá na Univasso e eu fiz isso para um cidadão e ele abriu a mão e fez.
Eu quero saber, professor, se você não vai pegar em minha mão. Eu disse, meu Deus. Aí, peguei na mão e já foi logo para o álcool em gel. Então, esses protocolos, eles agora fazem parte. Fazem parte. Enquanto não tiver a vacina, tudo isso fará parte da nossa rotina. E na Bíblia, será que existem esses protocolos? Existe. De Gênesis até Apocalipse, nós vamos ter todos esses protocolos. Primeiro protocolo, Gênesis 2, 16 e 17. Deus está falando, pastor, com Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás. Foi a regra, foi o protocolo usado por Deus para que Adão soubesse que nós temos limites. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer ou não, mas muitas vezes nós quebramos essas regras, esses protocolos, essas normas. Continuando na Bíblia, a gente vai para Êxodo 20. Êxodo 20 tem o protocolo, que são os 10 mandamentos. Vamos agora para o Novo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós observamos que 4 livros vão falar da biografia de Jesus. E o que Jesus mais deixou para a gente foi o exemplo e foram medidas para que eu e você observasse quais seriam as normas que nós poderíamos viver. E o Evangelho de Mateus nos presenteia com 3 capítulos falando desses protocolos. Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7, que todos nós conhecemos como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa dizendo qual o sentido da felicidade. Para muitos de nós, a felicidade é ter uma casa própria, a felicidade é ter um bom emprego, a felicidade é ter dinheiro, a felicidade é um casamento. Mas ele diz, o próprio Jesus, ele está dizendo, bem-aventurado os humildes de coração, felizes são os humildes de coração. Jesus, ele dá uma conotação do que é a felicidade. E ele termina o Sermão do Monte, dizendo para mim e para você, que existem 2 casas a serem construídas. Uma construída sobre a rocha, que é o próprio Jesus, e a outra construída na areia. Amados, em meio a tudo isso, essa noite eu quero compartilhar com vocês, porque ensinar, eu não tenho essa capacidade de ensinar vocês, porque nós temos só um mestre, que é Jesus Cristo, é Ele que nos ensina. Pois agora nós vamos compartilhar, lá na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 a 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 14 ao 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não instigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Amém?
Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, essa é a Tua palavra. Estamos aqui, Deus, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós estejamos absorvendo a Tua palavra. Essa é a nossa oração. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E era uma igreja diversificada. Ali existiam gentios pagãos, tinha um pessoal que estava vindo do judaísmo e tinha os gregos. Então você tinha uma diversidade ali de pessoas, tanto cultural como de hábitos diferentes, que estavam incluídos naquela igreja. Paulo está em Corinto, e aí Timóteo escreve para Paulo, dizendo que aquelas pessoas que tinham se convertido, queriam trazer seus hábitos antigos, agora, para o cristianismo. É como nós estamos aqui, cada um de nós, de famílias diferenciadas, cada um tem um hábito diferente. Mas quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos que estar unidos a esse Cristo. Vocês estão observando? Se nós estamos aqui, nós temos que ser o quê? Ser adaptados à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que vai ser adaptada ao meu comportamento nem ao seu. Sou eu e você que vamos nos adaptar à palavra de Deus. Então, pastor, não são as escrituras que precisam serem reformadas. Somos nós, pessoas inclinadas para o pecado, que precisamos da reforma da graça de Deus todos os dias nas nossas vidas. E aí, Paulo escreve, Paulo diz, já que o pessoal está passando por isso, eu vou agora colocar um protocolo. E esse protocolo e essas normas eram exortativas a esse pessoal. Ele está dizendo, corrija os que não fazem nada, os desordeiros, os insubmissos. Eram aqueles irmãos que estavam na igreja e não queriam obedecer regras. Ainda bem que isso só acontecia lá na igreja de Tessalônica. Hoje, no século 21, não existe isso. Encoraje os tímidos. E quando a gente vai para a raiz dessa palavra, irmãos, tímido aqui é covarde. Encoraje os covardes, para que nós estejamos juntos. Vocês estão observando, irmãos, o que Paulo está dizendo? Nós somos um corpo. Nós somos um corpo aqui. Um precisa do outro. Tem uma música que a gente aprende, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Então, Paulo está dizendo, encorajem os tímidos, seja paciente com todos. Não é fácil. Seja paciente com todos. Aí ele está dizendo aqui, o maior desafio para mim e para você, retribua o mal com o bem. Esse é um desafio, né? Aí ele diz, alegre-se sempre, tenha um coração agradecido a Deus em toda e qualquer circunstância, não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia, examine tudo. Tem irmãos que dizem assim, hoje eu estou alimentado da palavra. Eu fui no YouTube, já ouvi vários pastores e estou alimentado. Eu quero dizer a você, que para você se alimentar, não é no YouTube, é aqui, é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. O apóstolo João, ele diz algo importante para mim e para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta não é o YouTube, quem liberta é aqui, Bíblia, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia. Não estou indo de encontro a nenhum irmão que tem um programa no YouTube, não. Mas a alimentação principal é a palavra de Deus. Amados, quando nós observamos isso, ele diz, no final, lá no versículo 22,
Ele não manda eu e você fugir do mal. Olha o que é que Paulo diz para a igreja de Tessalônica: fuja da aparência do mal. Não é o mal não, é da aparência. Aquilo que parece ser ruim, caia fora. Sabe o que é isso aqui? Paulo simplesmente, ele está dando um resumo do que Jesus já tinha falado lá no Sermão da Montanha. O que Jesus falou no Sermão da Montanha está aqui. É o que precisa, eu e você precisamos ter. Mas sabe quando é que você compreende isso? Sabe quando eu compreendo isso? Quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Por você que está em casa, Jesus morreu por você. O seu pecado e o meu pecado estava ali cravado na cruz. E o que fez eu e você despertar, não foi a minha força nem a sua, foi a graça de Deus. E ninguém entende a graça de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que é um absurdo, é um escândalo a graça de Deus, e é verdade. Pessoas pecadoras, pessoas com inclinação para o mal, e a graça alcança essas pessoas. E foi assim que me alcançou. E foi assim que alcançou vocês. E foi assim que alcançou você que está em casa. Eu falei 14 exortações. Mas se alguém ficou prestando atenção, eu só falei 13. Ficou faltando uma. Versículo 17, capítulo 5. Olha o que é que diz o versículo 17, capítulo 5. Alguém pode me ajudar aí? O que é que diz o versículo 17? Diga aí, viu? Glória a Deus. Orai sem cessar. Irmãos, o que seria orar sem cessar? Tem algumas pessoas que não entendem essa expressão e dizem: eu tenho que orar agora, o dia todo. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou me alimentar, tenho que orar o dia todo. Será que é isso? Será que o que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, e isso vem até hoje, isso serve para a gente, viu, pessoal? Todos vocês que estão aqui, serve para a gente. O orar sem cessar, será que é orar o dia todo? E eu quero exemplificar algo interessante com vocês, para que a gente entenda que orar sem cessar não significa orar o dia todo. Irmãos, como a gente falou a questão da pandemia, eu creio que todas as casas houve um aumento, viu, pastor, considerável de peso da maioria das pessoas, não é? Exagerou aqui, exagerou ali, e a gente observou que até junho as pessoas não podiam nem se exercitar, porque estava tudo, né, no chamado lockdown. E aí eu quero mostrar para vocês, no exemplo que eu vou colocar aqui, o que significa essa expressão sem cessar. Digamos que nós tivéssemos duas pessoas, que ao final desse confinamento, duas pessoas dissessem, a partir de segunda-feira, e o pessoal gosta disso, né? Toda segunda-feira inicia um processo de dieta, um processo de intensificação de atividade física. Aí a pessoa diz assim: a partir de segunda-feira eu vou malhar. Eu vou malhar para ficar em forma. Aí outra pessoa diz: não, eu não vou malhar não, vou fazer o seguinte, eu vou cortar as guloseimas e vou tomar um chá, né? Um chá emagrecedor. Pronto. Agora eu quero saber, essa pessoa que malhou, ela vai malhar a manhã toda da segunda, a tarde toda da segunda e a noite? E aí acabou? Não. Ela começa a malhar segunda, depois terça, quarta, quinta. Sabe o que é que ela está fazendo? Ela está com frequência. A pessoa que vai tomar o chá é a mesma coisa. Tem a tal de uma primeira fase, segunda fase, terceira fase. Tem lá, tomar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Vocês estão observando que existe uma frequência. Orar sem cessar isso, irmãos, é quando nós temos frequência na oração.
Amém? Orar sem cessar, queridos. Orar sem cessar não significa orar o dia todo. Orar sem cessar é quando eu e você temos a consciência da dependência da graça de Deus. Quando nós sabemos que não é a minha nem a sua vontade, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer nas nossas vidas. O pastor Paul Walsh, ele tem uma frase que algumas pessoas não gostam. Viu, pastor? Tem alguns irmãos que não gostam, mas eu acho incrível essa frase do pastor Paul Walsh. Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que sua graça é suficiente. Todos nós. Você observa que quando tudo está bem, parece que a gente esquece que existe um Deus que está nos abençoando, nos sustentando e nos fortalecendo. Agora, quando as coisas começam a apertar, seja na família, no trabalho, na igreja, eu vou orar. E Deus é tão maravilhoso, que Ele ouve a sua oração, que Ele fortalece você. Orar sem cessar é quando eu e você entendemos essa graça de Deus. Orar sem cessar é quando somos sinceros e quebrantados diante de Deus. O fato mais interessante na oração é que antes de você orar, antes que eu ore, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo de número 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te e peço-te que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Irmãos, nós estamos aqui diante de uns fatos mais interessantes da palavra de Deus. O profeta Isaías chega para Ezequias, a mandado de Deus. Ezequias se prostra diante de Deus e chora. Sabe como é o nome disso? Quebrantamento. Qual foi a última vez que você se quebrantou diante de Deus? E nós precisamos disso na nossa oração. Orar sem cessar é ser sincero e quebrantado diante de Deus. Eu e você não precisamos de máscara diante de Deus. Deus sabe quais são os gigantes que atemoriza cada um de vocês, que me atemoriza. Deus sabe quais são as dificuldades que impedem que eu e você nos mantenhamos na presença dEle. É por isso que todos os dias temos que apresentar a Deus as nossas vidas, as nossas dificuldades. Irmãos, orar sem cessar é sermos vigilantes diante de Deus. E o que é, Anselmo, ser vigilante? O que é vigiar? É você ficar atento. Se vocês perceberam, né, quem foi votar, tinha lá um fiscal de partido. Você vai, a pessoa fica bem assim, ó, olhando. É isso que nós temos que fazer nas nossas vidas. Orar sem cessar é vigiar aquilo que nos afasta de Deus. O apóstolo João, na sua carta, ele diz que existem três atitudes que não pertencem ao diabo. Três atitudes que é do homem, que afasta ele de Deus. O desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. É por isso que a gente tem que ser vigilante. Nunca diga, jamais eu farei isso. Porque eu e você temos inclinação terrível para fazer aquilo que desagrada a Deus.
Por isso que nós temos que colocar as nossas vidas no altar do Senhor todos os dias. Orar sem cessar, irmãos, é quando eu apresento o meu projeto de vida a Deus. Muitas vezes a gente observa que pessoas, o que é que fazem? Executam um projeto e diz: Senhor, e agora? Aquele casal que toma uma decisão unilateral e depois diz: não, vamos orar para ver o que é que vai dar certo. Nada disso. Nós temos que apresentar a Deus as nossas vidas. Senhor, eu estou querendo tomar essa atitude, eu estou querendo comprar isso, é da tua vontade. Senhor, eu tenho condições de fazer isso. Isso é orar sem cessar. Você está apresentando a Deus um projeto que Ele já sabe se vai dar certo ou não, e nós muitas vezes não apresentamos a Ele. Orar sem cessar é quando nós oramos com o coração. Aí você vai dizer: o que é orar com o coração, Anselmo? É quando nós falamos de todas as nossas mazelas, quando nós reconhecemos que Ele é o superior. Martinho Lutero era um homem que orava, no mínimo, irmãos, 2 horas por dia. No mínimo, 2 horas por dia. Martinho Lutero diz: quanto menos palavra, melhor a oração. Quanto menos palavra, melhor a oração. Ninguém tem notícia em que Martinho Lutero teve essa identificação. Ninguém sabe. Mas existem 2 fatos que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, que nós vamos associar a essa expressão de Martinho Lutero. 2 homens estavam orando. Um crente. Um é crente. Lucas 18. Olha o que o crente diz. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este aqui, este publicano. Jejum 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Irmãos, muitas vezes a gente lê Lucas 18, 12, e a gente passa despercebido. Vocês têm ideia do que isso significa? Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Todos nós entendemos que o dízimo é uma obrigação de todo cristão. E o dízimo significa o quê? Você está devolvendo 10% do que você recebeu. Certo? Você está devolvendo 10%. Tem alguns que dizem assim, viu, pastor? Tem alguns que dizem: dízimo é coisa do Velho Testamento. Aí você vai para o Novo Testamento, Barnabé deu tudo. Se você acha que dízimo é do Velho, tudo bem. Você quer ir pelo Novo, então dê tudo. A oferta da viúva foi tudo. Aí ele está dizendo aqui, esse crente, está dizendo o quê? De tudo quanto possuo. Se ele tivesse uma fazenda, e a fazenda custasse 10 mil reais, todo mês ele dava 1.000 reais. De tudo quanto possuo. Imagine ter numa igreja um irmão que de tudo quanto possui todo mês é uma bênção. Aí o outro que não é crente diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus está dizendo que essa oração foi ouvida, porque não houve soberba, não houve altivez. E aqui, Martinho Lutero, ele diz que poucas palavras, a oração foi significante. Aí nós vamos lá para Lucas 23, capítulo 41. Lucas 23, versículo 41.
42, desculpe. Então disse Jesus a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A verdadeira oração, poucas palavras, e nós observamos a eficácia. E Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós mostramos para vocês aqui, irmãos, que orar sem cessar são esses protocolos que nós estamos aqui. E aí alguém pode perguntar: mas irmão, e quando eu aplico tudo isso? A partir de amanhã eu vou aplicar isso. Você que está em casa, a partir de amanhã eu vou aplicar isso. Minhas orações serão respondidas, pastor Cleito? Aí eu quero dizer a você, queridos, quando você aplica isso na sua vida, você vai entender a dependência de Deus. Você vai entender essa dependência de Deus. Hoje, 15 de novembro de 2020, praticamente nós estamos aí com 165 mil pessoas que perderam a vida com o Covid-19. A nível de mundo, nós estamos praticamente com 1.300.000 pessoas, 300 mil pessoas que perderam a vida. Se alguém chegar aqui na frente e der um testemunho que o pai era obeso, era hipertenso, tinha diabetes e pegou o Covid e conseguiu, salvar. Esse testemunho não vai valer em nada para aquela pessoa que teve um pai com as mesmas condições e ele veio a óbito. Irmãos, eu quero dizer a vocês que quando nós entendemos a palavra de Deus, nós temos que entender que a resposta de Deus às nossas orações, todas as nossas orações são respondidas. Não existe oração sem resposta. É porque quando nós recebemos um não, a gente acha que Deus ainda não respondeu. Eu quero dizer a vocês que o apóstolo Paulo é uma das maiores referências que nós temos no Novo Testamento, é claro, depois de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E aí, Deus responde para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Se você que está aqui essa noite vem orando por uma pessoa e não obteve resposta, se você tem um problema, querido ou minha querida, que ainda não conseguiu se livrar, não é o fato de sermos crentes que nós estamos isentos, não. Nós estamos num contexto, nós estamos na bagunça, mas nós estamos com Jesus. Amém? O fato de nós estarmos no mundo não significa, irmãos, que nós estamos só. O Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele está próximo a você. E nós temos que clamar, nós temos que pedir a esse Deus. Nós temos que entender que existe uma diferença entre a minha perspectiva, a sua perspectiva e a perspectiva de Deus. Nós temos que entender que muitas vezes nós vamos orar e a resposta vai ser não. Muitas vezes a gente vai ficar sem entender porque algumas coisas acontecem e a resposta vai ser não. Dia 10 de dezembro de 2015, para a gente encerrar, ficou marcado na história de Juazeiro e Petrolina como um dos dias mais terríveis dos últimos anos, porque foi o dia que uma menina foi esfaqueada no colégio lá em Petrolina. E eu estava presente, que era professor da escola, juntamente com o pai que estávamos ali, numa formatura do 3º ano. Já tínhamos saído. Quando chego em casa, eu olho no grupo do WhatsApp, está aquele problema. Voltamos, eu voltei com o Risete. Quando chegamos lá, o pai me encontrou
A pergunta foi essa: por que Deus fez isso? Na hora eu não consegui falar porque comecei a chorar. Por que Deus fez isso? Sabe onde é que nós vamos encontrar a resposta? Eu não tive a resposta na hora, mas quando cheguei em casa, lendo a palavra, chorando muito, a resposta está no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, tem coisas que nós não entendemos. O porquê Beatriz perdeu a vida de uma forma tão terrível, até hoje eu não entendo. Eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus nos ama. Nós não estamos aqui para questionar Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo. Existe só uma maneira que eu e você podemos falar com Deus. Deus tem diversas maneiras de falar comigo e também com você. Mas nós só temos uma, que é através da oração. E a oração, ela tem poder. E você tem que crer no poder da oração. Você tem que crer que a oração é poderosa. Eu queria chamar Anselminho que viesse aqui, que ele vai tocar uma música. E eu quero dizer a vocês, quero falar para três classes distintas. Seja que pode estar aqui na igreja ou pode estar em casa, nos vendo. Se você ainda não entendeu o que é graça de Deus, eu quero dizer que o momento é hoje. Entregue o seu caminho a Jesus. A segunda classe é aqueles que estavam no caminho, pastor, e se desviaram. Eu quero dizer, queridos, que o próprio Isaías, nesse capítulo 55, lá no versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Vai ter um momento que você pode invocar e Deus não vai estar perto. Se você está fora dos caminhos do Senhor, se você está em casa me vendo agora, que você retorne a esse caminho. E eu quero dizer o terceiro grupo, são aqueles que continuam na caminhada. Eu quero dizer a vocês, não nos foi prometido dias tranquilos. Nos foi prometido a glória, só que a gente não chegou na glória. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter filho não obedecendo, vai ter pessoas caminhando com você na igreja, tendo problema, mas vai ter Jesus, que vai estar ao seu lado, lhe confortando, lhe consolando, lhe dando graça. Sabe quando é que você tem essa consciência? Quando você crê no poder da oração. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Deus, dizendo que nós cremos no poder da oração. Ó Deus, o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Por isso que nós sabemos que a honra, a glória, o louvor, a exaltação é do Senhor. É o Senhor que resolve os nossos problemas. É o Senhor, ó Deus, que muda o direcionamento das nossas vidas. Ó Pai, que nós estejamos buscando ao Senhor, Deus. Ó Deus, eu peço por cada irmão, ó Pai, aqui da igreja,
Eu peço por aqueles que estão em casa, Deus. Muitas vezes nós damos mais atenção à internet, às redes sociais, do que parar e falar contigo. E nós sabemos que mesmo praticando essas formas, mas o Senhor derrama misericórdia sobre as nossas vidas. E são essas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos, como diz o profeta Jeremias. Por isso eu quero aqui agradecer, Deus, pelas tuas misericórdias nas nossas vidas. Quero agradecer até mesmo porque muitas vezes nas nossas orações a resposta foi não. Porque se fosse sim, nós estaríamos fora dos teus caminhos. E o Senhor, com a tua graça, o Senhor com o teu poder, o Senhor está ali, olhando para nós todos os dias. Fortalece, Deus, a cada um aqui, Deus. Se tem alguém passando por dificuldade, Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja dando força, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Eu quero pedir, Deus, pela vida do pastor Cleito, pedir pela sua família, pedir, Deus, que o Senhor esteja capacitando o teu servo a cada dia. Sabemos que ele é imperfeito, porque todos nós somos imperfeitos. Ó Deus, é o Senhor que o direciona. Por isso fortalece a vida do teu servo. Abençoa a família dele, Deus, porque só existe pastor fortalecido quando a família está fortalecida. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja orientando o teu servo a cada dia. Eu peço por cada irmão, Deus. Eu peço pela minha família. Eu peço, Deus, que o Senhor nos oriente, nos capacite, e que todos os dias estejamos te buscando em espírito e em verdade. Obrigado pelo milagre da salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos dirigir a ti, Deus. Graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. A palavra está com